E aí, rapaziada do YouTube. Rapaziada, se eu estiver olhando aqui pra tela porque eu tô gravando meu áudio, eu gravo meu áudio pelo Audition, né? O Adobe Audition, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tô falando agora, tá aparecendo ali, entendeu? Então, é porque eu tô gravando meu áudio e eu tô gravando com a minha câmera frontal do meu celular, que eu não quero gravar com a minha câmera traseira do meu celular, mano. Mano, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre faculdade, eu queria falar sobre a minha opinião, como tá sendo a minha experiência fazendo faculdade, e também queria falar um pouco sobre, que na verdade eu queria também saber a sua opinião, né, você que tá assistindo esse vídeo sobre a faculdade. Você acha que faculdade é algo importante? Você acha que é só perca de tempo? Eu vou falar um pouco da minha história em questão de faculdade. Também comenta em Orelha We Trust, que eu vou dar um coração pra você, e também faz uma pergunta que assim eu já te respondo ali. Cara, eu vou ser bem sincero, em questão de faculdade, eu nunca tive uma noção de que eu quero fazer da minha vida. Tipo, vou ser bem sincero. Desde pequeno, eu nunca tive essa sensação, sabe? Sabe essa coisa que praticamente todo mundo tem de quando você é pequena, a professora te perguntar, pô, o que você quer ser da sua vida? A maioria do pessoal falava, quero ser professor, quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado. Só que, mano, eu juro pra vocês, eu não tô mentindo. Esse negócio de faculdade, eu não sabia o que era uma faculdade até ali meus 14 anos. E eu só fui saber o que um advogado faz com meus 17. Porque, mano, eu nunca corri atrás disso, sabe? Então, tipo assim, os meus pais realmente sempre foram muito livres em questão de eu escolher o que eu realmente quero pra minha vida. Eu sempre fui muito livre disso em questão de escolha. Só que por falta dessa falta de opção do que fazer da minha vida, eu nunca sabia, eu nunca soube o que eu realmente queria da minha vida, tá ligado? E eu lembro que muita gente falava, não, quero ser médico, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E na minha cabeça, a única coisa que eu realmente queria era trabalhar com a internet. Eu sempre vi muito conteúdo americano. Sim, mano, praticamente 90% do conteúdo que eu vejo é americano. Ou, na verdade, é estrangeiro. Não vou considerar americano, não vou generalizar americano, mas é sim estrangeiro. Tipo, 90% do conteúdo que eu assisto é estrangeiro. E eu sempre achei muito legal esse pessoal que gravava, sempre postava sua arte, postava sua rotina. Pra mim, isso nunca foi uma profissão. Só que eu sempre achei muito legal isso. Falar, caraca, que legal. Você gravar sua rotina, você mostrar suas ideias, você mostrar sua criatividade, sabe? Eu sempre achei muito, muito foda isso. Eu sempre fiquei meio pensativo de falar, caraca, eu tenho praticamente 18 anos, lembrando que hoje em dia eu tenho 21, tenho praticamente 18 anos e eu não sei o que eu quero da minha vida, mano. Teve uma certa fase da minha vida que eu realmente só eu saía pra rolê, saía pra beber, só que, mano, era um vazio muito grande, tipo, porque eu fazia isso achando que isso era o que ia mudar a minha vida, só que não mudou nada, foi só uma fase. E foi aí então que começou a ter começou a vir aquela cobrança de fazer uma faculdade. E tipo, a faculdade pra mim nunca foi algo que eu pensei, pô, a faculdade vai mudar a minha vida. Eu nunca tive esse pensamento de que a faculdade realmente poderia mudar a minha vida. Só que eu fiz 18 anos em 2022. Em 2023 eu comecei a trabalhar. Em 2024 eu paguei a minha carta de habilitação, né? Eu comecei a trabalhar para pagar a minha carta. E 2025 que eu comecei a fazer faculdade. Ou seja, eu demorei praticamente ali uns de 2 a 3 anos para realmente começar a fazer a faculdade. Mas, cara, não era preocupação. Tipo, eu sabia que uma hora eu ia fazer. Independente se eu fosse fazer com, sei lá, 30, 40, mano, 50 anos, eu ia fazer faculdade, eu sabia que eu ia fazer, só que eu não sabia o que fazer. E eu lembro que sempre tinha gente me cobrando de, não, você tem que estudar, porque você tem que fazer isso, porque isso vai ser o melhor pra sua vida. Beleza, eu entendo que você realmente quer o bem pra mim. Só que chegou um momento da minha vida que eu não sabia o porquê que eu tava fazendo isso. Pô, eu pensava, pô, será que eu tô estudando porque eu realmente quero, ou será que eu tô estudando porque eu quero agradar essa pessoa pra ela parar de encher a porra do meu saco pra eu ter que fazer essa bosta de faculdade logo? Então foi algo que eu comecei a, tipo, ficar meio pensativo. Eu falei, pô, mano, não sei se é isso que eu realmente quero. Tipo, eu comecei a realmente ficar muito, muito pensativo. Porque, mano, eu sempre me comparei muito com as outras pessoas. Porque um falava que queria ser isso, outro falava que queria ser aquilo. A mãe dessa pessoa falava que essa pessoa queria ser isso desde quando ela tinha, sei lá, 3 anos de idade. Mano, eu não sabia o que eu queria da minha vida com 3 anos de idade. Em questão de faculdade, eu não queria ter uma carreira assim de faculdade. Eu queria trabalhar com a internet. Eu sempre quis trabalhar com a internet. Hoje em dia eu trabalho com a internet, só que eu ainda tô construindo as coisas aos poucos, porque é longo prazo. A internet é como de médio a longo prazo, não é da noite pro dia. Não que faculdade seja, mas, sabe, acho que você me conseguiu me entender, não entendeu? Entendeu, né? Se não entendeu, é burro. Então foi aí que eu comecei a estudar pra fazer ETEC,
né? Tipo, eu não tinha começado a estudar pra fazer faculdade, eu comecei pra fazer ETEC. E eu lembro que eu tinha estudado, mano, eu tava indo até bem, porque estudar é um negócio que eu realmente gosto. Eu sempre gostei de estudar bastante, tipo, coisa que, mano, tipo assim, quando eu tô interessado em alguma coisa, eu vou estudar pra caramba, muito, eu vou estudar muito. Só que quando eu não quero, é um pouco mais difícil pra me adaptar, porque querendo ou não, a maioria das coisas que a gente não quer, a gente tem que fazer, né, pra gente conseguir evoluir. Mas eu lembro que quando eu fui fazer a prova da ETEC, quando eu cheguei lá, eu não tava com o meu RG, tipo, o meu RG original. O único RG que eu tinha era um preto e branco. Então eu cheguei lá na hora e ó, tchau, me mandaram embora. Eu falei, mano, infelizmente, tu não tá com o teu RG original, porque eu tinha perdido, né, aquela bosta de RG. E tipo, nessa que eu perdi o RG, eu tive que pegar não é falso, mas uma cópia, né, descarada, fodida de descarada, uma cópia em preto e branco. Levei e chegou na hora, infelizmente não tinha como fazer a prova. E ok, infelizmente, pô, acontece, não vou ficar me matando por causa disso. Então foi aí que eu comecei a trabalhar, e sempre tinha aquelas pessoas que ficavam aqui no meu ouvido: faz faculdade, é importante pra sua vida, que eu não sei o que, você tem que fazer faculdade. Só que chegou um momento da minha vida que eu realmente cansei de ouvir isso tudo, e foi quando eu comecei realmente a trabalhar com a internet, que foi quando eu comprei um curso de edição, aprendi a editar um pouco, algumas coisas, porque eu já editava, só que eu comecei a ver a edição como realmente um trabalho e não como algo de, tipo, zoar com os meus amigos, sabe? Então eu comprei um curso de edição, aprendi a conversar com o cliente, né? Essa comunicação, porque é realmente muito importante, né? Porque a comunicação, eu acho que é mais importante, na minha opinião, acho que é mais importante você saber fazer uma comunicação do que você saber editar, né? Na minha opinião. Pode ter gente que discorde. Mas foi lá, aprendi, comecei a criar meu próprio portfólio. E foi aí então que eu comecei a fazer a edição, mas ainda não tinha pego cliente. Comecei a trabalhar. Foi aí, beleza, peguei meu primeiro cliente, comecei a trabalhar junto com ele. E eu parei pra pensar: caraca, mano, eu tô ganhando. Naquela época era um contrato bem baixo, então eu ganhava ali pelo menos ali uns R$ 400 por mês. E eu pensei, pô, a pessoa que me contratou deve estar ganhando no mínimo 30 vezes mais. Tipo, no mínimo, tá ligado? Tipo, sempre tem que parar pra pensar isso. Todo editor vai ganhar uma porcentagem do salário do criador. Então eu sempre pensei o seguinte: todo criador vai ganhar pelo menos 30 vezes a mais do que o editor ganha. Então, por exemplo, se o editor tá ganhando pelo menos ali R$ 2.000 por mês, o criador deve estar no mínimo ganhando 50. E eu comecei a parar pra pensar, pô, nunca foi pelo dinheiro, mas eu sempre gostei de querer me aparecer. E se eu realmente começasse a criar conteúdo também? Então foi aí que eu comecei a realmente querer criar conteúdo, né, pelo Instagram, pelo TikTok. E tava começando a pegar um público legal no TikTok. Eu lembro que eu hoje em dia devo estar com 1.000 seguidores no TikTok, mas tipo, eu só falava de música, eu nunca falei de edição. Porque eu, sinceramente, eu não tenho um nicho, eu sempre gostei de falar de tudo que vem na minha cabeça. E foi aí então que quando eu comecei a realmente ganhar um dinheirinho com a internet, voltou aquela ideia de fazer faculdade. Só que eu pensei, pô, será que ainda realmente vale a pena fazer faculdade? Porque já que eu sou editor, que tipo de faculdade eu poderia fazer? Aí tinha algumas opções. Ou eu poderia fazer jornalismo, ou eu poderia fazer cinema, ou eu poderia fazer design gráfico, ou também fazer publicidade e propaganda. Das opções que eu tinha, eu escolhi cinema. Eu acabei escolhendo cinema porque o cinema meio que envolve todo o audiovisual. E para ser bem sincero, eu não entrei na faculdade no intuito de, nossa, eu vou entrar na faculdade, quando me formar vou querer já ser um diretor. Cara, eu não tenho esse pensamento. Na minha opinião, eu entrei na faculdade só para fazer um network. Porque a minha ideia é o seguinte: eu hoje em dia faço faculdade provavelmente na faculdade mais cara de Santos. Eu pensei, porra, mano, faculdade Playboy, filho, esquece, eu vou como? Vou cobrar como só? Esquece, filho, só 700 pra cima. E foi aí então que eu me enganei, porque eu cheguei na faculdade e não é bem assim. Tipo, na faculdade, não vou generalizar, mas na minha opinião, pelo menos ali 80% do pessoal que tá fazendo faculdade, ou tá fazendo porque quer realmente se formar naquela profissão que ele tá cursando, ou então tá fazendo porque os pais mandaram. E, mano, eu nunca tive esse pensamento. Eu, sinceramente, nunca passei por isso. E, tipo, na minha opinião, eu posso até estar sendo um pouco preconceituoso, mas, cara, isso pra mim é muita mediocridade. Porque, pensa, você acha mesmo que vale a pena você estudar por 4, 5 anos pra quando você se formar, você ter que trabalhar pra outra pessoa, provavelmente pro resto da vida, e até você criar sua própria marca, sua própria empresa, o seu próprio brand, você vai ter que esperar 4 anos? Porque, mano, por que você não começa agora?
hora, mano. Tá ligado? Então, tipo, foi esse pensamento que eu comecei a ter. E esse tipo de pensamento foi algo que eu comecei a ficar refletindo muito e querer trancar a faculdade. Porque a faculdade é sim importante, na minha opinião. Ela é sim importante, ela vai te ajudar muito em questão de network, principalmente. Porém, ela pode pegar muito o seu tempo, sabe? Tipo, eu acho que o país que a gente vive, a gente não vive num país que a nossa mente é desenvolvida de um jeito que você seja um criador, sabe? Eu não sei explicar isso da melhor forma, mas isso é muito incomum nos Estados Unidos. Tipo, eu tenho muito contato nos Estados Unidos e praticamente todos os meus amigos de lá falam que o pessoal que nasce lá, eles nascem com a cabeça de empreendedor, de você pode trabalhar para outra pessoa por um tempo, mas você vai ter que juntar o dinheiro que você trabalhou com essa pessoa para você criar o seu, entende? Então, tipo, cara, eu acho isso muito mediocridade de você estudar mais de 5 anos em uma faculdade para você trabalhar para outra pessoa. Eu sei que é foda, tipo, infelizmente, gente que começa lá de baixo não vai começar, tipo, lá de cima já diretamente. Tipo, você começar a faculdade e já tem uma empresa. É muito difícil. Você vai ter que realmente trabalhar muito pra isso. Mas, cara, por que a pessoa vai ter que esperar 4 anos se ela já pode começar hoje? Mano, cria conteúdo. Independente do teu nicho, se tu faz direito, se tu faz psicologia, se tu faz medicina, mano, cria conteúdo. Ensina alguma coisa que você sabe. Porque muitas vezes, vou ser bem sincero, eu tô no segundo semestre. Mano, eu ensinei coisa no Premiere pra gente que tá, tipo, no último semestre. E o cara praticamente nunca mexeu, tá ligado? Então, mano, é muito bizarro essa questão de faculdade, sabe? Porque tem os teus altos e baixos. Na minha opinião, ela é sim importante, mas não é isso que vai mudar a minha vida, entende? Então, tipo, se eu fizesse faculdade ou não, eu acho que não ia mudar tanta coisa. Porque na minha área de audiovisual, porque na minha área de audiovisual, eu acho que o que poderia realmente mudar era em questão de muita teoria. Porque às vezes algumas teorias, porque na maioria das vezes algumas teorias acabam conseguindo influenciar mais a mente do telespectador. Isso graças à faculdade. Eu acho que fora, você provavelmente teria que pagar um curso, ou até mesmo realmente correr atrás para ser uma pessoa muito boa, sabe? Ser um diretor muito bom, ser um editor muito bom, ser um roteirista muito bom. Eu não acredito que uma pessoa que é diretor de cinema precisa realmente cursar uma faculdade de cinema. Eu acho que só pelo fato dela saber as noções, ter noção. Eu acho que só pelo fato dela ter noção de como funciona o trabalho mental, né, o trabalho psicológico de quem for assistir, principalmente ter a noção de que é uma responsabilidade muito, muito grande e obviamente ter referências muito boas, porque obviamente ninguém vai inventar a roda. Você obviamente vai copiar uma pessoa ali ou outra, só que isso também vai dar o teu tempero, sabe? Vai dar o teu toquezinho ali tranquilo. Então, é isso, tipo, na minha opinião, faculdade é importante, só que não é isso que vai realmente mudar a minha vida, porque uma faculdade de audiovisual, pelo menos, ou você começa hoje criando seu conteúdo, errando agora, tanto faz, só começa do que você esperar 4 ou 5 anos para trabalhar para outra pessoa, você saber tudo, mas ao mesmo tempo não fazer nada, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes começar agora não sabendo nada do que começar depois e sabendo tudo. Eu acho meio estranho, sabe? Porque eu acho que no meu caso, se eu hoje trabalhasse numa agência, aqui principalmente no Brasil, eu acho que seria uma pessoa muito chata. Porque por eu trabalhar com gente americana, eu tenho uma visão muito grande. E tipo, não é querendo me gabar, mas, cara, os vídeos dos Estados Unidos, o conteúdo lá de fora é muito, sabe? É muito assim, tipo, é uma mente muito revolucionária. Não que aqui no Brasil não tenha gente assim, tem muita gente muito criativa aqui no Brasil, mas em comparação com lá fora é totalmente diferente. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre fazer faculdade. Quero saber a sua opinião, se você acha que é importante ou não. E por último, né, só pra ninguém menos esquecer, em orelha we trust.